Bem, pessoal, Bate Pronto hoje recebe a visita do deputado Agaciel Maia, vice-presidente da Câmara Distrital, e que vem contar um pouco da sua atuação parlamentar e de sua atuação como hoje se reputa, apesar do primeiro mandato, ser um dos deputados mais experientes, mais influentes da Câmara Distrital. Deputado, muito obrigado pela presença. E queria deixar, uma primeira pergunta que diz respeito ao início do ano legislativo. A Câmara agora está em dia com o governo federal, limpou o cadinho, já é uma ação de vocês? A primeira decisão da mesa foi essa, existia pendências desde 91, né? Eu acho que órgão público nenhum pode ficar inadimplente. Então a primeira providência foi essa, a iniciativa também da mesa diretora com a presença forte do nosso presidente Wagner de Rolho. A segunda providência em ser tomada era essa questão do imposto de renda de 13º, 14º, que apesar dos deputados não terem culpa, porque a legislação dizia que não recolhesse, aprovada pela Câmara, mas houve a decisão de que cada deputado tem que arcar do próprio bolso o imposto de renda. Então essas duas questões mais complicadas já foram resolvidas. O senhor integra hoje a base do governador Agnello, né? Esses 2 primeiros anos de governo do Novo Caminho, eles não se posicionaram, vamos dizer assim, dentro dos anseios da sociedade do que estava prometido. Agora, o senhor foi presidente da Comissão de Orçamento. Hoje está destinado aí em torno de aproximadamente 39 milhões de reais, 39 bilhões de reais para obras. Como é que está a expectativa do senhor em relação a essa segunda etapa do governo Agnello e esses recursos que foram destinados, como é que eles vão ser utilizados? O primeiro papel, primeiro como economista de formação e pela experiência que eu obtive durante 35 anos de Senado, eu trouxe para a Comissão de Orçamento e a primeira coisa que nós fizemos foi criar uma metodologia dentro da Comissão de Orçamento onde não se fazia superestimação de receita, de maneira tal que o documento técnico que fosse produzido na Câmara não seria mexido pelo Executivo. E pela primeira vez, 2 anos seguidos, que foi aprovado na Comissão de Orçamento, eu era o relator do orçamento, 2012, 2013, o governador não colocou pela primeira vez na história nenhum veto na nossa proposta orçamentária. No que se diz respeito à gestão de governo, o primeiro ano, sempre o governo que entra diz que é para arrumar a casa, né, que está desorganizado. O segundo ano é para se testar os secretários, administradores, para saber quem realmente tinha capacidade de ser bom gerente e quem não tinha. E agora, esse terceiro ano é decisivo para o governo. O governo consegue transformar todo esse potencial que existe financeiro em obras, em benefício para a população. Eu acho que é um ano decisivo, porque o próximo ano já é um ano de campanha eleitoral. Então, existe 3,5 bilhões de investimento para ser gasto em 2013, é mais do que o governo anterior todinho teve em 4 anos. Então, vai depender exatamente da capacidade das pessoas, dos secretários, dos administradores regionais, de transformar esse dinheiro em benefício para a população, fazendo com que a gestão, isso tenha um reflexo positivo eleitoralmente. Entendi. Quer dizer, o que todo Estado tem dificuldade, todos os Estados da Federação têm dificuldade, é com dinheiro. O Distrito Federal é o contrário, nós temos dinheiro, mas os nossos problemas é mais de gestão, ou seja, é o recurso humano. Está faltando braço? Eu acho que está faltando treinamento, qualificação profissional, determinação junto às administrações para que não deixem de executar o orçamento que existe, porque o dinheiro está aí. Pela primeira vez também tem que enaltecer esse aspecto do governador Agnello e da parte técnica. Pela primeira vez o Distrito Federal obtém 2 bilhões e 200 do PAC. Seja por inadimplência ou falta de organização administrativa, até hoje o Distrito Federal não tinha recebido 1 centavo sequer do PAC, e agora vai receber 2 bilhões e 200, tendo em vista essa organização na parte burocrática. A população que nos assiste, um internauta, existe um estigma quando se fala de emenda parlamentar.
sempre aparecem escândalos, denúncias, enfim. Então, o povo fica um pouco assustado. O senhor, como economista e expert nesse assunto de orçamento, foram 750 emendas parlamentares. Como é que foi feita essa distribuição para obras, para segurança, para saúde, e se foram executadas, né? Estão sendo, independentemente da situação ou de oposição, se essas emendas estão sendo executadas? Primeiro, a necessidade de se informar que existe, é constitucional, 1% da receita do governo, no caso aqui do Distrito Federal, porque é uma unidade da federação, e quando é a nível de Congresso, ou seja, todos os deputados federais e todos os senadores têm direito à emenda, a exemplo do que tem os deputados distritais. A emenda, na realidade, é 1% de uma reserva chamada de contingência. Pega aquele valor, divide pelos 24 deputados distrital, então cada deputado distrital tem direito a indicar até 13 milhões do orçamento de 31 bilhões que o governo tem. Primeiro, o deputado ele não executa emenda. Quem executa emenda ou é o secretário do executivo ou é o administrador regional. Então, o deputado, ele pode colocar X para cultura, esporte, obra, mas não é ele que executa. A responsabilidade não é dele, a responsabilidade é do Poder Executivo. Essas emendas que antes, principalmente nessa parte de cultura, show, etc., era quem dava maiores problemas, 75% das emendas dos parlamentares era destinado para a cultura. Esse ano, apenas 15%. As pessoas batem muito, mas tem festas tradicionais, como a Semana Santa. Não se imagina que não tem a Via Cruz de Planaltina. O problema do Carnaval. Então, não se pode colocar emendas culturais para as coisas que não têm importância. Mas, por exemplo, é difícil um deputado, eu sou de São Sebastião, a indicação é minha. Então, eu não posso chegar a dizer que no aniversário da cidade, que durante 20 anos tinha comemoração, agora tem um deputado que não coloca a emenda, então não vai ter o aniversário da cidade. Então, o deputado fica assim entre a cruz e a espada, entre a crítica, né, por ter alocado dinheiro para a cultura, e entre a população que realmente quer que haja comemoração de eventos que a própria cidade já considera tradicionais. Eu ia falar de São Sebastião, que eu sei que é o seu xodó, né, mas eu queria antes voltar a uma questão importante que está afligindo toda a população indistintamente, seja pobre, seja rico, de qualquer lugar, que é a questão dos apagões, a questão da SEB, da administração da SEB. O senhor sugeriu, inclusive, fazer remanejamento das verbas, parte das verbas do estádio, para dar uma sustentação maior à SEB. Como é que está esse problema, deputado? Porque o senhor fiscaliza isso, né? Sim. O problema da SEB é o seguinte, a SEB, nos últimos 15 anos, ela investiu muito em geração de energia, né? Mas ela não investiu na distribuição. Então, como a população de Brasília, nós sabemos que tem crescido vertiginosamente, ou seja, nós temos com 2 milhões e 600 mil habitantes, quando soma com o entorno, mais 1,5 milhão, vai para 4 milhões e 100, só perdendo para o Rio e São Paulo. Em termos de geração de energia, houve investimento, mas na distribuição, na subestação, eles não estão comportando essa demanda. Então, aumentou o consumo de energia em Brasília, porque passaram a colocar mais postos, estender mais energia, a população passou a consumir mais energia e as estações não suportaram. Então, esses apagões vêm em decorrência disso. Foi feito alguns empréstimos junto à Caixa Econômica para que essas estações sejam reforçadas do ponto de vista de quilowatts, como também sejam criadas novas estações. Mas não é uma coisa que se resolva assim num toque de caixa. Acredito que no máximo em 3, 4 anos é que o problema de energia de Brasília vai ser resolvido. E a Copa está chegando, que, vamos dizer assim, hoje praticamente tudo gira em torno da construção do estádio, da Copa do Mundo. Essas obras de infraestrutura, como é que estão? A SEB ultimamente veio um diretor e garantiu que não ia ter problema dos apagões, pelo menos na zona central. Mas o resto da população fica, vamos dizer assim, se não triste, mas desassistida, né?
Da Copa não vai ter problema porque há um manual da FIFA que exige em todos os setores, seja problema de estacionamento, seja problema de segurança de estádio, seja problema de energia principalmente, que seja cumprida determinada meta. Então, vai ser obrigado o governo a colocar essa estrutura. No que diz respeito ao problema da população, a expansão das cidades principalmente, vamos continuar tendo esses problemas até que sejam criadas novas estações para que dê suporte à carga, à demanda de energia, a procura por energia que tem hoje nas cidades satélites. Nós vamos encerrar esse bloco e logo em seguida retomamos com outras questões importantes, como condomínio, questão, ainda voltando à questão das cidades, especialmente o que está acontecendo em São Sebastião, ali na região próxima, Paranoá, Itapuã. Voltamos já já.